Brasil nesse momento, irmãos. Por que é importante que a gente falasse? E principalmente que a gente fique atento. Isso não para aí agora. Agora a gente fazer pressão. Semana que vem, eu vou pedir até para o Heitor que veio isso para mim, a gente pegar a lista dos deputados aqui do estado de Goiás, dos nossos senadores. A gente vai fazer um modelo de e-mail para que cada um possa enviar para esses deputados, pedindo que eles deem apoio às medidas. Nós estamos vivendo um momento que realmente, queridos irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos ficar distantes do que está acontecendo na nossa nação. A doutora Marisa Lobo, ela foi perseguida na sua profissão pelo pessoal de ideologia de gênero, perseguição. A gente tem ouvido casos de estudantes que estão sendo perseguidos por se posicionar contra toda essa realidade que vem sendo imposta hoje no Brasil. Qual realidade? Realidade o Brasil não é um país ateu, não é. O Brasil é um país cristão. A laicidade não quer dizer que nós vamos defender um país ateu, não é isso. Agora também existe uma imposição hoje pelo MEC sobre a questão do evolucionismo. Vamos pegar um negócio muito simples, o evolucionismo, sendo que já existem grandes pensadores e cientistas que são criacionistas. E toda a literatura que nós temos hoje no MEC, de todas as ciências, é só evolucionista. Então como que a gente vai mudar isso? Só orando aqui dentro? Só pregando a palavra aqui dentro? Não! Foi pego agora, queridos irmãos, um dos livros didáticos, dizendo o seguinte, que o pior presidente da República do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso, e o melhor foi Luiz Inácio Lula da Silva. O livro didático está dizendo assim. O que está querendo dizer isso, irmãos? O livro tem que ser isento, tanto de uma opinião de valor, tanto de um como de outro. Não é esse o propósito. Então nós precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo no Brasil. E as 10 medidas, elas visam o quê? Haver uma forma de punir o corrupto e principalmente acabar os partidos que fazem caixa 2. Por exemplo, a Operação Lava Jato já conseguiu repatriar mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Tudo fruto de quê? Caixa 2 de campanhas políticas. Então, o que precisa ser feito? Uma das medidas das 10 medidas é a extinção, a anulação desse partido. Você é a favor ou é contra isso? Eu acredito que todo brasileiro honesto é a favor de uma medida dessa. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Aí você pode estar falando, nossa, eu venho aqui na igreja para receber uma oração, para ver tal. A gente tem que... faz parte do profetismo da palavra de Deus, do profetismo bíblico, tirar as vendas dos olhos. Nós precisamos tirar as nossas vendas dos olhos. João Batista foi morto porque ele denunciava a imoralidade do rei Herodes, com a sua sobrinha, a qual ele tinha relações com elas, e ele denunciava isso. Então faz parte do profetismo bíblico denunciar o que está acontecendo. Mas não somente isso, queridos irmãos, não só denunciar. Nós vamos entrar agora um ano de campanha. Nós estamos no ano de campanha. Eu espero que aqui a gente não tenha esse problema de gente que vende o seu voto, um favor pelo político. Nosso voto, o voto do nosso como cristãos, não é esse voto. Não é porque a gente quer um favor de alguém, não é isso. Que a gente não pratique, como eu já vi algumas igrejas que estão praticando por aí, dão R$100 para a pessoa votar no candidato. Usam o texto da palavra de Deus para indicar um candidato. Não é assim.
A palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar os homens a serem homens que sejam idôneos, homens que sejam corretos. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é transformação. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Olha que coisa impressionante que tem aí em Romanos capítulo 1, falando do apóstolo Paulo. Vamos só ler esses 5 versículos, depois nós vamos orar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha como Paulo se define. Paulo como servo de Cristo. Paulo se define como um homem que ele tem um senhor. A palavra servo aqui é doulos, e doulos é a mesma palavra de escravo, escravo de Cristo. Ele foi chamado através do quê? Do evangelho de Cristo. Ele se tornou escravo de Cristo por causa do evangelho de Jesus. Por que eu estou querendo explicar isso aqui para vocês? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que igreja é um negócio como se eu fosse ali comprar um pão. Como que eu vou lá na padaria comprar um pão? Eu quero ser bem atendido, não é assim? Não é assim que a gente vai na padaria, a gente vai no restaurante, a gente quer ser bem atendido, rápido, não é assim? A gente vem para a igreja com a mesma mentalidade de cliente. Então a gente quer que Deus atenda o nosso pedido. Às vezes a gente quer que o pastor faça aquilo que atenda o nosso pedido. E não é assim que Paulo está se definindo. Paulo, servo de Jesus Cristo. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia é justamente esse problema da gente achar que igreja eu tenho que ser bem atendido e eu não tenho que servir. Porque o que faz, irmãos? O e-mail chegou para mim e eu tenho certeza que ele foi enviado para mais de 10 mil pastores no Brasil todo. Por que poucos crentes, por que poucos pastores, por que poucas igrejas podem ser feitas, representadas num momento desse, para definição de um futuro da nossa nação? Isso é importante ou não é? Isso é importante, irmãos? Sim ou não? Sim, você considera isso importante? Isso é importante, não é? Vale a pena a gente pegar, investir num jovem que pode ir, a gente mandar ele lá e trazer de volta? Não vale a pena isso? Os dízimos são para isso? Sim ou não? Por que as igrejas não fazem assim? Porque não estão vivendo o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Deus, separado para o evangelho de Deus. A gente não está aqui para pregar um evangelho que não seja o evangelho de Deus. O evangelho de Deus significa o seguinte: eu vivi uma vida sem Cristo, eu morri para essa vida sem Cristo, e agora eu nasci para viver para uma vida com Cristo. Eu vivia para uma vida que eu pensava só nos meus próprios interesses, e agora eu morri para essa vida, e agora eu vivo uma vida na fé em Cristo Jesus. Esse é o evangelho.
Mas o que se prega hoje em dia? Não, vem, participa da corrente, dá uma oferta, você vai ser mais abençoado, você vai ficar mais rico. Cadê o evangelho da transformação? Cadê o evangelho que desafia a pessoa a ser uma nova criatura? Cadê o evangelho que diz aqui, como Paulo fala aqui, olha, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder? Olha que coisa, santidade nem é falado. E aí às vezes eu olho, às vezes eu penso assim, que tem muitos crentes que estão simplesmente querendo isso, só uma comodidade para um problema, para uma dificuldade, sendo que a igreja de Cristo, ela tem uma responsabilidade. Eu e você, nós temos uma responsabilidade com essa cidade, uma responsabilidade com esse país. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho verdadeiro, e a gente tem que viver esse evangelho. Você acha que você veio aqui porque você quis? Não, é porque Deus te trouxe para cá. A gente não tem marketing, nosso marketing não é forte. Tá bom, a gente tem um programa de televisão, mas o programa que a gente usa lá não tem marketing. A gente usa lá para pregar o evangelho, para dar um testemunho. Não é para pedir dinheiro, não é para vender nada. Aliás, até um dia desse me ligou um pessoal do Nippon Flex. Falaram assim, a gente queria fazer lá no seu programa. Eu falei, não. Vou te dar o telefone do Alisson. Lá no programa dele você vai fazer isso lá, o merchandise, né, Alisson? Lá faz, né? Lá precisa de mais. Mas o senhor não precisa de dinheiro, pastor? Eu falei, eu não preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro? Alguém precisa de dinheiro aqui? Eu não. Eu tenho Deus, eu tenho tudo, amém? Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ou você não acredita assim? Sabe o que a gente precisa? É mais de Deus. É mais de Deus. O apóstolo Paulo vai falar aqui, no versículo 17. 16 e 17. Acompanha comigo a leitura aí, Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você entrou aqui preocupado com dinheiro, você entrou aqui preocupado com saúde, você entrou aqui preocupado com a família, você entrou aqui preocupado com qualquer coisa. Deus te trouxe aqui hoje para você entender o seguinte, que você tem que estar preocupado só com uma coisa. Só com uma coisa. Em viver para Deus. Porque as demais coisas Ele tudo faz. Amém? Quando a gente foi começar essa igreja, eu fui conversar com um pastor. E esse pastor virou e falou assim: e como você vai se sustentar, Carlos? Eu virei e falei assim: o Senhor proverá. E como você vai pagar o aluguel, Carlos? Eu falei: o Senhor proverá. E como você vai pagar a luz, a água? Eu falei: o Senhor proverá todas as coisas. Carlos, você é maluco? Você acha que não custa? Você acha que não tem despesa? Eu virei e falei assim para ele: pastor, a única coisa que eu vim aqui é pedir para o Senhor que o Senhor me dê a tua bênção, para que eu possa pregar o evangelho naquele bairro, porque para mim o Senhor é o pastor dessa cidade, o Senhor é o homem que Deus colocou nessa cidade, e por isso eu preciso da sua bênção para pregar o evangelho naquele bairro. Eu posso ter essa bênção do Senhor? Não, me explica esse negócio de bênção, Carlos. Eu falei: não, é só o senhor falar assim: pode ir, Carlos, que o Senhor vai estar com você.
Não, Carlos, eu não posso assumir compromisso com você. Eu falei, eu não estou pedindo que o senhor vai assumir compromisso comigo. Eu estou querendo dizer para o senhor o seguinte, que eu acredito em algo muito precioso de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui agora. Muita atenção mesmo. Porque o nosso Deus, Ele vai nos abençoar. Agora, a bênção dEle vem através de nós nos submetermos a Ele. E como nós não vamos nos submeter a Deus? A palavra de Deus vai nos esclarecer. Nós vamos nos submeter a Deus, nos submetendo aos homens que Ele coloca. Então eu precisava, para começar esse trabalho, eu precisava da bênção daquele pastor, que era o pastor da cidade, e ele era o pastor da cidade. Aí eu virei e falei para ele, pastor, o senhor não precisa preocupar, eu não quero que o senhor dê R$1, a única coisa que eu quero que o senhor faça, é que o senhor ore pela minha vida aqui agora, e que o senhor me abençoe para que esse trabalho prospere. Tá bom, Carlos, eu vou orar por você, mas eu não tenho compromisso, tá certo? Pastor, eu não estou pedindo dinheiro para o senhor. A única coisa que eu estou pedindo para o senhor é a bênção do Senhor sobre a minha vida. E aí eu queria que você aprendesse um segredo espiritual na sua vida. Tudo que você for fazer, tudo que você quiser realizar na sua vida, peça a direção de Deus. Mas peça acima de tudo a bênção de Deus sobre a sua vida. Esse pastor orou. Um dia desses estava eu e o Fernando, nós fomos almoçar no restaurante. Eu encontrei com ele. Ele olhou para mim e falou assim: Carlos, você é custoso, hein? Eu falei assim, como assim, pastor? Aquele prédio lá na 85 é de vocês? Eu falei, não, pastor, lá é aluguel. Esses anos todos você está pagando aluguel? Eu falei, eu não, Deus está pagando aluguel. Nunca atrasou, pastor. Nunca, nunca. E aquele trabalho que você faz com as crianças? Deus dá o recurso. E Deus deu um lote. E nós vamos construir. Mas se você quer a bênção de Deus, se submeta a Deus. Se submeta ao homem de Deus sobre a sua vida. Os jovens, vocês vão se casar. Peça a bênção de Deus para o seu casamento. Uma pessoa me deu um testemunho falando assim, estava a mãe lá perto e virou e falou assim, não, me dá esses móveis aqui porque eu vou me casar. Aí a mãe virou e falou assim, mas eu não estou nem sabendo. Como assim você não está sabendo, mãe? Mas a senhora, eu não fique preocupada não, mãe, porque a mãe da noiva ainda não sabe, só vai saber no dia que eu tirar ela da casa dela. Vai dar certo um negócio desse, querido? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Deus, Ele quer te abençoar. O apóstolo Paulo está falando isso aqui, ó. O justo vive pela fé na palavra de Deus, pela obediência na palavra de Deus. Olha aqui o versículo 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Pela fé. Quando eu fui me casar com a Soraya, eu cheguei lá para o pai dela e falei assim, pastor Pedro, o senhor me dá autorização para casar com a sua filha, o senhor nos dá a sua bênção. Meu sogro deu uma batedeira, começou a tremer assim, sentou, como é que é isso? Eu falei assim, eu quero casar com a sua filha. Aí ele, vem aqui. Aí veio a minha sogra do lado. Ele está pedindo para casar com a Soraya, com a Sorainha, que ele chama ela de Sorainha. Aí chegou minha sogra e virou e falou assim, então a gente só tem que orar, né, meu bem? Aí nós dois nos ajoelhamos e meu sogro orou. E a partir dali então
foi dada a bênção para que o nosso casamento avançasse. Tudo tem um porquê, tem uma bênção. Então às vezes a gente está procurando as coisas, mas a gente não quer aquilo que de fato vai trazer solução para nós, que é Deus. Deus que vai trazer a solução para você. É Deus quem tem a solução para a sua vida. É Deus, é o Senhor. Então se torna escravo de Deus, como o apóstolo Paulo se tornou, se torna servo de Deus. E vive em obediência para o Senhor. E viva pela fé, a sua vida pela fé no Senhor. Uma pessoa virou e falou para mim assim: não, eu estou agora. Aí ele falou assim: não, eu já cresci, eu não preciso estar muito na igreja. Eu falei: como que é isso? Acho tão engraçado as coisas que eu ouço. Não, porque assim, a igreja, o senhor sabe, é só para algumas pessoas assim que precisam demais. Eu falei assim: não, irmão. A igreja é um mandato de Deus, um mandato eterno e perpétuo do Senhor Jesus Cristo, para que a gente se estabeleça como igreja. Por quê? Para que a gente tenha que prestar conta um para o outro. Se você não presta conta para ninguém, o Senhor Jesus mesmo disse: se você não ama quem está do teu lado, como é que você pode dizer que você ama a Deus? Você tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Compromisso de andar junto. Compromisso de viver junto. A gente quer ver uma mudança nesse país? Eu quero. Você quer ver? Nós vamos ver se nós nos submetermos a Deus, se nós buscarmos o Senhor, se nós vivermos para o Senhor. O que a gente precisa? Mais de Deus. Nunca fale: eu preciso de mais dinheiro, pastor. Não. Dinheiro é um negócio tão... Dinheiro é um negócio, queridos, que Tiago falou, é a raiz de todos os males. De todos os males. É melhor ter pouco e deitar sua cabeça no pouco do que ter muito e não saber o que fazer com o que você tem. A gente precisa de mais de Deus em nós. Você pode falar isso? Eu preciso mais do Senhor na minha vida? O que o Brasil precisa? Mais de Deus. A Lava Jato está acontecendo porque são homens de Deus. São homens de Deus. Deus me deu uma promessa, que daqui sairiam líderes dessa cidade, desse estado e desse país. Eu creio nas promessas de Deus. Deus falou para mim que iria edificar uma igreja aqui nesse bairro. Deus falou para mim que Ele iria sustentar essa igreja. Deus falou para mim assim: Carlos, cumpre só o que você tem que fazer. E o que eu e você temos que fazer? Os rudimentos da fé. Paulo falou assim para Timóteo assim: não esqueça aquilo que a tua avó e a tua mãe te ensinou. Os rudimentos: orar, ler a Bíblia, jejuar e pregar o Evangelho. 4 coisas. Fala comigo: orar, jejuar, pregar o Evangelho e ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar, jejuar, pregar o Evangelho e ler a Bíblia. Se nós fizermos isso, nós vamos ver mudança. Qual a tua necessidade hoje? Amém. Amém, Gabriel. O que você precisa de hoje? Mais de Deus. Não substitui Deus por nada. O justo vive pela fé no Senhor. Quer ver? Só para ler e a gente encerrar essa noite. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um local que mais tarde receberia como herança. Pela fé, Abraão e também sua própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, talvez teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém? É pela fé que a gente anda em Deus, queridos. Pela fé que a gente anda em Deus. Não fica preocupado aí, não. Tem gente que perde as cabeças, perde as unhas, né? Tem gente que perde as unhas, rói as unhas todas, né? Tem gente que não dorme. Tem gente que fica com úlcera, gastrite, pelas coisas mais pequenas deste mundo. Pelas coisas mais pequenas deste mundo. Vive por aquilo que é maior deste universo. Viva pela fé em Deus. Viva por querer ter mais de Deus na sua vida. Viva pela fé no Senhor. Como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e pregando o Evangelho de Cristo. Amém? Nós vamos mudar. Nossa vida vai mudar. Amém? Nossa vida vai ser luz. A gente vai ver essa cidade mudando, transformando. A gente vai ver esse país mudando. Queridos, ontem estava assim, passou no Jornal Nacional, eu estava assistindo, no Jornal Nacional estava assim, o pastor Silvado. Ele era o maior de todos, aquele homem zarrão daquele tamanho lá. Ele só foi lá para ficar do lado da ovelha dele. O procurador Deltan Delanol. A ovelha dele lá na frente, falando, e eu tenho certeza que aquele homem é um homem de oração, estava atrás daquele homem orando. Do lado estava o senador Magno Malta, o deputado João Campos, estava também mais 2 outros senadores lá. Tem um deputado lá do Rio de Janeiro. Esse homem, um dia desse, foi lá no plenário e ele virou e falou assim: é Deus quem vai mudar o Brasil, e você se aperte em ver que Deus vai mudar essa nação. Ou você se corrige, ou Deus vai te sacar da onde você está. E quando Deus saca alguém, você pode ter certeza que nada mais vai dar certo na sua vida. Então você se corrige. Eu pensei, ele está falando isso para quem, meu Deus? Para quem, Senhor? Para quem? Para quem? No outro dia, o Lula foi chamado para dar a sua palavra lá. Aí vem a escuta da conversa que ele teve. O que o Lula falou? Esses procuradores evangélicos, tudo crentinho, está se achando igual Deus. Está ouvindo, está vendo, mas não crê, não se arrepende, não transforma. Se ele fosse na frente da televisão e chegasse e falasse: eu cometi muitos erros aqui nesse país, mas Deus agora tocou no meu coração que eu devo me arrepender.
E eu estou aqui me arrepender nessa nação, de tudo que é errado. Muita gente me apoiou a fazer coisas erradas, mas Deus falou para mim que eu tinha que vir aqui me arrepender aqui. Imagina o poder que isso seria, irmãos. Imagina isso. Imagina isso. A gente não tem que ter ódio, raiva. A gente tem que orar pela conversão, amém? Pela conversão, pela mudança. A mudança só acontece quando há conversão. Então, aí você chega aqui pensando no chefe, pensando no negócio, no cara que está te perturbando, e aí você fica assim querendo, não sei o que, não deixa esses sentimentos ruins, negativos, fica tomando a tua vida, enchendo teu coração, não. Se encha de Deus, fala como Paulo, eu, Carlos, servo de Deus, porque um dia eu conheci o Evangelho de Cristo, e entendi que eu precisava me arrepender, e transformar a minha vida, e seguir o exemplo de Jesus, que foi santo e fiel até o fim, cumprindo a vontade de Deus, e é isso que eu quero fazer com a minha vida. E você? É isso que você quer? Você se diz assim: eu, Nairon, servo de Deus. Eu, Kelly, serva de Deus. Eu, Andrei, servo de Deus. Eu, Alisson, servo de Deus. Eu, Glauco, servo de Deus. É isso, irmãos. Vamos ser esses servos de Deus e dizer sempre: Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Amém? Vamos ficar em pé na presença do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Ora agora diante do Senhor. Coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca as suas necessidades. Mas a sua maior necessidade hoje, que Deus te trouxe aqui hoje, é para você dizer que você precisa mais de Deus na sua vida. Então diz isso: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ser servo do Senhor verdadeiro. Eu quero Te amar e viver para o Senhor. É assim, queridos. É assim que Deus vai mudar o Brasil, vai mudar a sua casa, vai mudar o seu emprego, seu trabalho, vai mudar todas as coisas. Tudo Ele muda, tudo Ele transforma. Ele muda. Mas a maior mudança acontece dentro de você, no seu coração, deixando Deus fluir, deixando o Espírito de Deus fluir na tua vida. Fala assim: Senhor, toma a minha vida, Senhor, conduz a minha vida. Eu quero ser um servo aprovado, eu quero ser um servo que vai ganhar outras vidas para o Senhor. Eu quero ver realmente as coisas acontecendo, se transformando. Senhor, agradeço ao Senhor pela Tua palavra, agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo desafio que o Senhor nos chama a viver pela fé no Senhor e a confiar em Ti, Senhor. E eu peço então agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, ó Deus, a vivermos verdadeiramente para o Senhor, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, nos faz realmente, ó Deus, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor e confiarmos em Ti, ó Pai. Confiarmos, ó Deus, que o Senhor não desampara, que o Senhor não abandona, que o Senhor não chega atrasado, que o Senhor está ao nosso lado. Ó Pai, nós colocamos essa nação e eu peço, Senhor, todos esses que têm cometido ilícitos, ó Deus, constrange esses corações ao arrependimento, ó meu Deus. Nos levanta, ó Deus, com ousadia, ó Deus, realmente, para denunciarmos e vermos a mudança, a grande mudança, Senhor. Usa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque podemos hoje ter essa oportunidade de falar essas coisas hoje aqui, ó Deus, na Tua presença. Pai, toma cada família aqui representada agora nas Tuas mãos, Senhor. E, ó Deus, que cada um possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai.
E aqueles, ó Deus, que ainda têm seus familiares, que ainda não estão no caminho do Senhor, ó Pai, visita-os agora, ó Pai, em nome de Jesus, e vem tirar toda a cegueira espiritual, toda a opressão cai por terra hoje, em nome de Jesus, Senhor. E que a palavra de verdade seja liberada nos lábios de cada um dos meus irmãos, ó Pai, e a palavra de fé e de transformação seja liberada essas vidas hoje, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, nós queremos colocar os enfermos da Tua igreja nas Tuas mãos e pedir a cura do Senhor sobre cada vida. Nós cremos que o Senhor é capaz, ó Deus, de trazer da morte para a vida. O Senhor é capaz, ó Deus, de erguer o que está acamado. O Senhor é capaz, ó Deus, de transformar. E nós pedimos então que o Senhor esteja com cada enfermo da Tua igreja, Senhor Deus. Pedimos pelos nossos filhos, ó Deus, guarda-os, que eles sejam cheios do Teu Espírito, sejam corajosos, ó Deus, verdadeiras testemunhas do Senhor, ó Pai. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, pela nossa cidade, ó Deus, pela diminuição da violência, Senhor Jesus. Clamamos e pedimos, ó Deus, pelo Estado, ó Deus, por esse governador, pela Secretaria de Segurança Pública, ó Pai querido, contra, ó Deus, todo esse caos de violência, Senhor Jesus. Ó Deus, levanta, ó Deus, transforma, ó Pai querido. Ó Deus, o homem mau, ó Deus, seja constrangido também em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai querido, que nós possamos ver esses homens se convertendo aos Teus pés, Senhor Jesus. Ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor, nós veremos isso, ó Pai querido, essas pessoas se convertendo aos Teus pés, se rendendo e deixando de praticar o mal, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pelo Brasil, Senhor, pelo fim da corrupção, ó Deus, pela transformação dessa nação, Senhor Jesus. Eu agradeço pelas pessoas que o Senhor está levantando, ó Pai, e que nós sejamos assim, homens de oração, mulheres de oração, que creem, ó Deus, que a solução vem do Senhor, vem do alto, ó Deus. Por isso, ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, continua abençoando cada irmão, ó Deus. O restante dessa semana seja uma semana de vitória, ó Pai, de novos negócios, de novas oportunidades, Senhor Jesus. E ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a mantermos nossos olhos fixos no Senhor, crendo que o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus que está diante de nós, Senhor. Ó Deus, abençoa nessa hora o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor.